No ano de 2003, os Vingadores chegaram ao cinema. Só que, em vez de Homem de Ferro e Capitão América, a Liga Extraordinária reunia um time formado por personagens da literatura clássica. No papel, era o tipo de projeto que poderia inaugurar uma grande franquia. Mas, por trás das câmeras, essa produção virou um campo de batalha que levou o Sean Connery à aposentadoria e fez o diretor abandonar Hollywood. Como é que um filme tão promissor virou um dos bastidores mais caóticos da história? E por que, mesmo dando lucro, ele nunca ganhou uma sequência? Vem comigo que eu vou te explicar isso tudo agora. Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos relembrar o filme de Liga da Justiça que se passava na Londres vitoriana e que poderia sim ter gerado algumas sequências. Porém, só que na realidade tudo que esse filme conseguiu fazer foi aposentar o Sean Connery e fazer o diretor desistir de Hollywood. Pois é, esse filme aqui deu mais briga que Natal em Família, mas antes da gente ver como é que isso tudo aconteceu, eu tenho um convite pra te fazer. O canal agora também tá com uma página lá no Instagram, o arroba tá aqui em cima. Então, se você curte meu trabalho e quer ter uma interação um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais direta comigo, segue a gente lá e aí a gente pode trocar uma ideia melhor, já é? Agora, se você tava morando em Marte, A Liga Extraordinária é um filme de 2003 que reunia os Vingadores antes dos Vingadores existirem nas telonas. Só que ao invés de ter os personagens da Marvel, a gente tinha um monte de personagem da literatura clássica numa Londres vitoriana do final do século XIX que apareciam em livros como Drácula, 20.000 Léguas Submarinas e tantos outros. O filme é baseado na história em quadrinhos do lendário Alan Moore, e a história se passa numa linha temporal alternativa. Assim, nós vemos personagens como Dorian Gray, Capitão Nemo, Mr. Hyde e outros que formam uma espécie de time de super-heróis para combater o mal. Então sim, se você não conhece nenhum desses trabalhos, você vai ficar mais perdido que a azeitona na boca de banguela e vai lá ficar fazendo cara de paisagem, fingindo que sabe quem são esses caras na tela, pra não ser taxado de completo ignorante. Sorriam e acenem. Não que isso tenha acontecido comigo, tá? É o que eu estou supondo que deva acontecer. Bom, hoje a gente tá acostumado e até saturado desse tipo de trama, mas lá em 2003 esse não era o caso. Era uma época em que esse tipo de filme não saía à torta e à direito, e a Fox, muito espertinha, percebendo o potencial dessa história, queria transformar isso aqui numa mega franquia e começou os trabalhos para adaptar a história em quadrinhos pro cinema. Só que ela começou os trabalhos com um pequeno asterisco, porque como a gente vai ver ao longo desse vídeo, o estúdio começou os trabalhos, mas ele não queria ter muito trabalho não. E pra fazer isso, eles começaram contratando para a cadeira do diretor o Stephen Norrington, que era especialista em efeitos visuais e não tinha muita coisa no currículo. Só que diferente de outros casos em que aconteceu algo parecido, como eu falei aqui no canal, como foi em Eragon e Máquinas Mortais, aqui pelo menos tinha uma justificativa plausível. Isso porque o Stephen Norrington tinha sido o diretor de um outro aclamado filme de super-herói da época, o primeiro Blade lá de 1998. Então, em teoria, isso aqui fazia algum sentido. Em especial porque o estúdio iria utilizar uma boa quantidade de efeitos visuais nesse blockbuster de fantasia, mas na realidade o resultado disso aqui vai ser um tremendo caô que vai fazer inclusive o diretor a desistir de trabalhar em Hollywood. Isso porque o Stephen Norrington entrou em rota de colisão com a maior estrela desse filme, o Sean Connery. Mas vamos contextualizar as coisas primeiro para entender como isso aconteceu, porque na verdade o Sean Connery nem queria estar nesse filme, tá? Ele acabou aceitando esse papel aqui porque nos anos anteriores ele tinha recusado dois outros papéis só um pouquinho importantes, porque ele não tinha entendido exatamente o script ou o que aqueles filmes tinham a acrescentar no cinema. Um era o papel do Morfeu em Matrix, e o outro simplesmente o papel do Gandalf em Senhor dos Anéis. Assim, consumido pelas oportunidades desperdiçadas, o ator não quis nem saber sobre o que era isso aqui, se era bom, se não era, o que ele queria era o nome dele no contrato e juntar uma grana para ir para as Bahamas. E foi aqui que a Fox começou a assinar o atestado de óbito de A Liga Extraordinária. Não por causa do ator, mas por causa da quantidade de dinheiro que ele ia ter que receber para esse filme. Afinal, tu acha que contratar Sir Sean Connery, o 007 original, um dos pokémons mais raros de Hollywood, era tarefa fácil? O orçamento desse filme aqui foi de 78 milhões de dólares, o que já é uma grana curta para um blockbuster de fantasia. Agora, sabe quanto foi parar no bolso do Sean Connery? 17 milhões. Acabou sendo tanta grana que a maior estrela desse filme se tornou a única estrela dele, e o resto do elenco foi preenchido com atores menos relevantes. Mas apesar das caras pouco conhecidas, a Fox estava bem confiante nesse projeto. Aliás, tão confiantes que eles decidiram que nem precisavam dar atenção muito grande pro roteiro, porque o script ficou nas mãos de uma dupla que não tinha colocado nada nas telas desde 1999.
1995. O roteiro ficou nas mãos do Kevin O'Neill, que tinha escrito O Juiz, e do James Robinson, que tinha escrito Cyber Bandits. A explicação para isso é que o Kevin O'Neill era co-criador da Liga Extraordinária dos quadrinhos, e o James Robinson também é escritor de quadrinhos. Então, na cabeça da Fox, era o suficiente ter esses dois para fazer o filme. O que não precisa ser um gênio para entender que as coisas não são assim, né, gente? Porque são duas mídias completamente diferentes, cada um com seus próprios desafios, atalhos e conceitos, mas beleza, foi o que fizeram. E bem, se o dinheiro gasto no Sean Connery não vai ser o suficiente para fazer esse filme decolar, pelo menos vai render uma boa história aqui pro nosso vídeo. Porque quando essa produção tava rolando, ele e o diretor estavam lá fazendo barraco atrás de barraco durante as filmagens. De um lado, o diretor, o Stephen Norton, detestava a quantidade de interferência do estúdio, preferindo muito mais a experiência de trabalhar em produções menores com pouca supervisão. Do outro, o Sean Connery, que também trabalhava como produtor executivo dessa obra e discordava de praticamente tudo que o diretor estava fazendo. Ele inclusive chegou a dizer em entrevista que eles tinham diferença de opinião profissional, pessoal e tudo mais o que você puder imaginar. Apostou tudo da frente, sacaneado, tem cobrador! Caraca, tem cobrador sim! Essa treta aqui foi tão intensa que quando esse filme estreou, o diretor nem foi nos eventos de exibição do filme. E quando perguntaram pro Sean Connery onde ele estava, o ator falou pra irem checar no sanatório local. Que isso, cara, calma! Bom, anos depois, lá em 2007, o velho ainda tava guardando rancor dessa parada. 12 é covarde, rapaz. Durante uma entrevista falando sobre esse filme, ele disse que, infelizmente, o último diretor que ele tinha trabalhado não tinha sido diagnosticado corretamente, porque senão ele teria sido preso por insanidade. Caralho, calma, não acredito, cara. Que isso? Aí, tá vendo? Você que acha que tem uma relação ruim com seus colegas de trabalho, repense isso aí, podia ser muito pior, tá? Mas vamos lá que essa história bizarra ainda vai piorar. Isso porque até a mãe natureza já tava cansada dessa picuinha toda e decidiu se meter pra ver se resolvia essa parada. Essa produção tava sendo gravada em Praga, na República Tcheca. E lá em 2002, uma maratona de chuvas intensas acometeu a Europa. Foi uma catástrofe que parou Praga por um bom tempo, a cidade teve que ser evacuada e causou um prejuízo no set da Liga Extraordinária de 7 milhões de dólares. E evidentemente que essa produção acabou sendo atrasada. Aliás, mais especificamente, essa produção foi atrasada em 3 semanas. Bom, com esse contratempo, o diretor pediu pra Fox um pouquinho mais de tempo pra poder terminar o projeto, afinal os caras tinham perdido quase um mês de gravação. Os executivos da Fox ouviram o pedido e deram uma resposta bem educada. Eu não quero mais saber dessas porra não, essa pica não é mais minha. Pois é, o estúdio não tava nem aí, manteve a data de estreia do filme e a produção teve que correr pra conseguir entregar isso aqui a tempo. A justificativa da Fox pra isso era que no fim do ano eles já tinham preparado o lançamento de Mestre dos Mares e não queriam outro épico blockbuster deles gerando competição. Ou seja, ao invés de lançar 2 blockbusters bem feitos na mesma época, vamos lançar um de qualquer jeito antes pra depois a gente lançar um que vai ser bem recebido. Bom, depois de todo esse caô, o fato é que o filme finalmente estreou em julho de 2003. E você já deve imaginar o que aconteceu, né? 17% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e 44% do público, 5.8 no IMDb e um senso de imensa decepção por parte dos fãs. Bom, e como tudo isso ainda não era o bastante para a Liga Extraordinária, esse filme ainda teve que concorrer com ninguém menos que Piratas do Caribe. O filme da Disney tinha estreado um pouco antes, mas já estava fazendo um grande sucesso e contava com 2 grandes estrelas. O Orlando Bloom, que estava super em alta por conta do papel dele em Senhor dos Anéis, e o Johnny Depp. Ou seja, evidente que as conversas sobre os blockbusters de verão giravam completamente ao redor de Piratas do Caribe e não de A Liga Extraordinária, o que certamente enfraqueceu o possível hype que esse filme poderia ter gerado. Eu sinceramente acho esse filme aqui difícil de defender, e olha que esse canal aqui é especialista em falar de filmes difíceis de defender, mas a gente sempre acha alguma coisa boa. Esse filme aqui foi bem criticado por usar um CGI muito duvidoso e ter um roteiro que desviava imensamente do material fonte. E sim, a gente sabe que a adaptação geralmente muda bastante coisa, mas esse filme aqui levou tudo para um outro nível. Por exemplo, a vampira do filme não tem poder nos quadrinhos. O plot principal é completamente distinto e não tem nada a ver com Guerra Mundial, e até personagem novo a Fox fez questão de adicionar aqui, porque como o norte-americano parece completamente
completamente incapaz de consumir qualquer tipo de mídia que não envolva o país deles diretamente, a Fox decidiu que eles tinham que adicionar o personagem do Tom Sawyer, pra ele poder gritar America! Dar uns tiros pra lá e pra cá e ver se gerava algum tipo de conexão com a galera de lá. Mas, apesar disso tudo, tem um dado muito curioso na história de A Liga Extraordinária, porque mesmo com todos esses problemas, o filme, surpreendentemente, acabou gerando algum lucro. Naquele orçamento de 78 milhões, o filme acabou fazendo 179 milhões no total. Ou seja, não foi um lucro absurdo, mas deu pra fazer um churrasco de fim de ano da empresa. Bom, mas se fez dinheiro e o final do filme apontava para uma sequência, por que é que a gente nunca teve uma continuação? A primeira resposta para isso a gente já sabe, que foi todo o caos ali entre o diretor e o Sean Connery. O diretor simplesmente ficou tão esgotado e irritado com essa produção que se exilou dos trabalhos em Hollywood e nunca mais dirigiu nada. Já o Sean Connery saiu tão desgostoso dessa história que simplesmente resolveu se aposentar. É sério, gente, eu não tô inventando. Ele mesmo deu entrevista falando sobre isso, disse que estava cansado de trabalhar com idiotas e que existia uma distância cada vez maior entre as pessoas que entendem de filmes e aqueles que têm o poder de aprovar uma produção. Assim, em 2006, o ator anunciou publicamente a sua aposentadoria e foi viver a sua vida nas Bahamas. Quanto ao filme, ele chegou a ter um reboot para TV anunciado em 2013, que nunca saiu do papel, e mais recentemente um novo reboot foi anunciado. A última notícia que eu vi sobre isso era lá de 2022 e até agora estamos esperando qualquer tipo de novidade sobre isso. E olha, gente, falando do filme, eu não sei exatamente qual que era a picuinha do Sean Connery com o diretor, mas eu te falo uma coisa, ele tinha mesmo era que ter tretado com os roteiristas, cara, me desculpa. E gente, eu sei que é pra encarar esse filme como uma ação e aventura que só tá preocupado em fazer você se divertir, colocar algumas cenas de ação, sem estar necessariamente pensando em trazer um drama mais aprofundado ou uma reflexão mais profunda. Mas apesar disso, as coisas ainda têm que fazer sentido. Na minha percepção, por mais que um filme seja concebido com o objetivo principal de apenas divertir, ele ainda tem que entregar uma história interessante e principalmente coerente em que as atitudes dos personagens façam sentido. Por exemplo, aqui a gente tem aquele tipicamente mal escrito vilão que consegue o que quer, mas fica fazendo discursinho aleatório. Tem um momento que ele consegue reunir todo mundo no mesmo lugar para eliminar os protagonistas e o que é que ele faz? Uma palestra enorme explicando exatamente tudo o que ele fez para dar tempo de todo mundo se salvar e para entregar para os protagonistas exatamente as respostas que eles precisam para conseguir derrotá-lo. Sendo que assim, o cara não precisa explicar nada para ninguém, sabe? Ah, mas ele precisava acionar a bomba do navio com comando de voz. Meu amigo, faz qualquer coisa, coloca um capanga, um papagaio falando, não interessa. Não vai lá explicar pros seus inimigos todo o seu plano maléfico pra dar informação para eles de como te derrotar, pô. Assim como não dá pra entender porque o Homem Invisível do nada some só pra parecer pro público que ele é um vilão e algumas cenas depois ele reaparecer como um mocinho surpresa. Pô, gente, esse filme aqui tem a cara de pau de nem respeitar a lei da física básica. Sério, olha essa cena do cara saltando de um carro em alta velocidade. Agora olha essa outra cena do cara fazendo exatamente a mesma coisa. Bom, se pelo menos as cenas de ação fossem um tanto quanto divertidas, a gente até poderia passar um pano. Mas nem isso. Eu acho as sequências de ação aqui sem gosto nenhum. Parece até panetone velho. Ou panetone novo também. Esse bagulho é muito ruim. Quem come isso não tem amor à vida. Você não tem o direito de falar assim comigo. Por exemplo, sabe um filme que não é incrível, mas pelo menos acerta na criatividade com cenas de ação e uma ambientação maneira e é exatamente dessa mesma época? Van Helsing. Pelo menos lá, a gente vê sequências de ação empolgantes, umas armas diferentes e saídas inteligentes que vêm da cabeça dos personagens e não entregues pelo vilão. E pra terminar de chutar esse cachorro morto, eu vou falar que esse filme envelheceu igual leite, tá? É evidente que o humor é completamente subjetivo, mas eu achei as piadas bem cringe e tem até uma cena bem problemática do Homem Invisível assediando a personagem feminina. Eu sei que lá no começo dos anos 2000 a sexualização e a objetificação de personagens femininas era vista com naturalidade, mas chegar ao ponto de assédio eu acho que nem comercial de cerveja chegou, tá? E sim, gente, eu entendo que esse filme é um produto do seu tempo, mas se a gente fizer uma rápida comparação de outros filmes que tinham uma temática parecida e saíram também naquela época, A Liga Extraordinária fica atrás de todos eles em todos os quesitos. Anjos da Noite é melhor, Van Helsing é melhor e até o próprio Constantine é muito melhor. E todos esses filmes preenchem mais ou menos o mesmo nicho que A Liga Extraordinária, só que com superioridade. E aí quando você compara com outras obras do mesmo subnicho que também não tiveram lá tanto sucesso e ainda assim A Liga Extraordinária ficou abaixo de todas elas, aí fica difícil. A Liga Extraordinária tinha potencial para ser uma franquia nos cinemas, mas com uma produção bizarramente caótica e apressada. Uma briga entre a maior estrela e o diretor, além de um roteiro fraco e com cenas de ação sem graça, o filme ficou muito atrás de todos os seus competidores da época. E, apesar de fazer
fazeram o dinheiro, um segundo filme nunca aconteceu. Antes de você, deixa aí nos comentários se você curtia a Liga Extraordinária e será que dá pra sair esse reboot ainda pra televisão? Cara, eu não sei, pra mim me parece o tipo de coisa que só vai funcionar realmente como obra de quadrinhos. Mas sonhar não custa nada. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!